Então, gente, vamos começar então, né, falando hoje sobre as questões do Enem 2020, no caso. Eu decidi que seria melhor a gente ir fazendo as questões e, de acordo com o desenvolvimento, a gente vai vendo o que tem mais dúvida e tal, e agora que já está chegando, tem poucas aulas antes do Enem, né? Então, vamos lá. A primeira questão fala: a enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido, além da reciclagem e do reuso. Pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação às convencionais. Por quê? Então, a gente está falando sobre as vantagens do polímero biodegradável em relação ao polímero convencional. Então, a gente está falando de química ambiental, né? No caso, é uma questão bem tranquila, assim, porque a gente pode ir pelas próprias eliminações, fazendo eliminação, né? Tipo assim, os polímeros, eles biodegradáveis, eles podem ser tóxicos. Então, por exemplo, já não poderia ser a letra A. Eles não quer dizer que ele é biodegradável, que ele não precisa ser reciclado, ele precisa ser reciclado também. Não causam poluição ambiental quando descartados. Na verdade, causam sim. A questão dos polímeros biodegradáveis é que eles são degradados em um tempo bastante menor do que os convencionais. Que seria, no caso, resposta letra D. A gente tem a segunda questão, que vai falar que um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais que é produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada hidroxilo em carbono terminal. O catálogo dos óleos... Perdão, gente, vou tirar o som aqui. Um minuto. Pronto. Então, vamos lá. Em carbono terminal, né, o catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas químicas. Qual substância o empresário deverá utilizar? A gente até já tinha comentado sobre essa questão em aula, que é assim, a gente está falando de uma cadeia poliinsaturada com hidroxilo em carbono terminal. Então, a gente está falando de uma cadeia que tem mais de uma ligação dupla ou tripla e com uma hidroxila no último carbono. Então, a gente já eliminaria essa opção aqui, porque só tem uma ligação simples, essa opção aqui, que só tem uma ligação, e essa aqui. Então, a gente ficaria em dúvida entre a 5 e a 1. Qual que é a cadeia poliinsaturada e tem a hidroxila e carbono terminal? A gente tem que tomar cuidado. Eu falei para vocês que química orgânica a gente sempre abre o composto. Como assim abre o composto? A gente tem o CHO aqui. Que a gente, então, vai desenhar esse CHO. É o C ligado a um H ligado ao O. Não está fazendo só uma ligação aqui? O C faz quantas ligações? O C sempre faz 4 ligações. O carbono é tetravalente. Então, está faltando uma ligação. A gente vai botar uma dupla aqui com O. Ou seja, não é uma hidroxila. Na verdade, é um duplo O. Então, tem que tomar cuidado para não considerar que isso aqui é um carbono terminal. Então, a resposta fica fácil agora. Que a gente tem uma e duas ligações duplas, junto com um carbono terminal ligado à hidroxila. Porque aqui, ó, é exatamente o carbono ligado ao OH. Beleza, então. Então, a resposta é letra A. Agora, a próxima questão. A sacarase, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose, nos monossacarídeos, glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação da hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Aqui deu as massas molares, né? Perguntou qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise. Então, vamos lá. A gente estudou na aula de soluções as fórmulas de molaridade, né? Porque se vocês perceberem pelas alternativas, a gente tá aqui, ó, a gente está pedindo em mol, então a gente vai calcular a molaridade. Temos duas formas de descobrir a molaridade. Essa fórmula aqui ou essa fórmula aqui. E aí a gente como a questão está dando a massa do soluto
está dando a massa no caso, ela está dando as massas atômicas, né? A gente vai descobrir a massa molar. E como a gente tem o volume do solvente, fica fácil a gente usar essa daqui em vez dessa. Então, vamos lá. A gente tem a massa do soluto, que é 171 gramas de sacarose, o volume do solvente, que é 500 ml de água, e a massa molar do soluto, que vai ser, ó, o soluto é o C12, H22O11. O C, 12 vezes 12, né? Aqui, ó, que é a massa atômica. O H é 22, que são 22 Hs, vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio. E aqui o oxigênio é 11 vezes 16, que é a massa atômica do... Gente, um minuto aqui, que eu tô resolvendo questão de faculdade também. Aí me enrolei, mas... Enfim, 11 vezes 16 por causa da massa do hidrogênio, do oxigênio, desculpa. Então, agora a gente soma 144 mais 22 mais 176. Isso vai dar 342 gramas por mol, ou seja, a massa molar. Agora é só botar na fórmula. A massa do soluto, a gente já falou que é 171 gramas. Então, aqui, ó, 171 gramas. A massa molar do soluto, a gente calculou que é 342 gramas por mol. 342. O volume do solvente é 500 ml de água. Mas essa fórmula a gente sempre vai botar em litro, até porque a gente quer a resposta em litro, a gente quer a resposta em mol por litro. Então, a gente tem que passar 500 ml para litro, que vai dar 0,5 litros. Agora, a gente fazendo essa conta, a gente descobre que, na verdade, a gente tem 1 mol por litro. Então, fica fácil, porque a questão falou que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose vai sendo reduzida à metade. E ele quer saber qual vai ser a concentração depois de 400 minutos do início da hidrólise. Então, a gente tem 1 mol por litro, e aí ele vai passar por 100 minutos. Depois de 100 minutos, ele vai alcançar 0,5 mol por litro, a gente dividiu por 2, né? Depois de mais 100 minutos, a gente vai dividir por 2 de novo, vai dar 0,5 mol por litro. Depois de mais 100 minutos, ou seja, passados 300 minutos, a gente vai ter 0,125 mol por litro. Passado mais 100 minutos, ou seja, passando no total 400 minutos, né, que é 100, 200, 300, 400, a gente vai ter 0,0625 mol por litro. Passando esse resultado para notação científica, a gente chega na resposta, que é a letra B. Beleza, então. Agora, a questão 97, então, do Enem 2020. Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... A gente quer saber, então, em relação ao petróleo, qual ciclo biológico ele vai afetar, né? Gente, petróleo, a gente pensa diretamente em carbono. Não tem nem, tipo assim, o que ficar em dúvida nisso, assim. Mas, só para, assim, como é um negócio que cai muito, tá, eu ilustrei, assim, para falar um pouquinho sobre alguns ciclos. Então, nitrogênio já não tem como, já seria carbono. A questão é, qual carbono? Carbono devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho, ou carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Se a gente está falando de produzir petróleo descoberto numa camada denominada pré-sal, a gente está falando de tipo, escavar bem fundo assim, a fim de achar o petróleo. Então, vai ser exatamente a letra D. Mas tá, vamos só citar aqui cada ciclo para a gente ter uma noção. Esse aqui é o ciclo do nitrogênio, cai bastante no Enem, assim, eu acho que cai mais para biologia do que para química, mas assim, é muito importante vocês terem bastante noção dessa imagem. Saber que a gente tem o nitrogênio na atmosfera, esse nitrogênio, a partir de algumas plantas, ele se fixa nas raízes dessas plantas, né? E aí, ao se fixar nas raízes dessas plantas, a partir de bactérias, esse nitrogênio que era atmosférico, que era N2, se transforma em amônia, que é NH4. A amônia, então, vai passar por um processo de nitrificação e vai formar nitrito. O nitrito vai se transformar em nitrato, e assim por diante. Aqui, só para ilustrar também, é o ciclo do carbono, né? A gente tem a respiração, a gente tem a emissão de carbono pelas indústrias, aí as plantas utilizando esse carbono atmosférico para fotossíntese, enfim.
aqui é o ciclo do fósforo, mas esse ciclo não é tão importante, não. Foi só para ilustrar mesmo para vocês as alternativas. Então, a resposta é a letra D, que é o carbono, e foi o que eu falei para vocês. Petróleo, petróleo, vocês lembram de duas coisas específicas. A polaridade, ou seja, não se junta à água, e lembrar também de ser formado por carbonos. E a polar exatamente por ter uma estrutura muito grande só de carbono. Beleza, então vamos lá. Próxima questão. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, o estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vanila, PVC, um tipo de plástico, cuja estrutura é representada na figura. Para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina diluída, contendo indicador ácido básico, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. Então, vamos lá, vamos por partes. A gente tem muita informação aqui e tal, mas assim, a gente vai começar das informações mais simples para as mais complexas. Eu quero saber o gás que foi eliminado, mas eu falei que foi um gás diatômico, ou seja, tem 2 átomos. E, então, só de falar que é um gás diatômico, a gente já não poderia marcar D, porque o D a gente tem 3 átomos. 1 átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. E aqui a gente está falando que é diatômico heteronuclear. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem mais de um átomo, tem tipo átomos diferentes, entendeu? Na molécula. Então já não poderia ser nem a A nem a B, porque são homonucleares. Então a gente fica entre C e E, o que já fica mais fácil. Gente, se vocês olharem a estrutura, a gente está falando da decomposição química dessa estrutura aqui. A estrutura não tem nem oxigênio. Porque, como que eu vou gerar CO assim? E a decomposição térmica, a gente não está fazendo combustão. Então, não tem oxigênio. Então, vai sobrar o Cl aqui. Então, a gente já vai direto para a letra E, no caso. Só pegar uma água aqui rapidinho, gente. Beleza. Então, tá. Aqui eu só botei para ilustrar mesmo reações entre ácido e base, porque você poderia perceber também que tem relação com... Você poderia chegar à resposta também percebendo que era uma reação de ácido com uma base. E aí, o que é importante saber dessa reação? Que a gente junta um ácido e uma base, forma uma água e um sol. Isso também cai bastante, é importante, tá? É a reação que a gente chama de neutralização. A resposta é a letra E, então. Vamos para a próxima, então. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Preparação da matéria, extração do óleo bruto, seleção dos grãos, separação, enfim. Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? E a gente está falando de polaridade e de separação de mistura, a gente já pensa em aquela classificação de fenômeno químico, fenômeno físico. Se a gente está falando de polaridade, a gente está falando de fenômeno químico. E aí já fica muito fácil você eliminar uma grande parte das questões. Por quê? Porque todos esses aqui já são fenômenos físicos. Então, sobra para a gente extração e destilação. Na aula de separação de misturas, eu falei para vocês, destilação a gente pensa sempre quando for falar sobre pontos de ebulição diferentes das misturas que a gente quer separar. No caso, a gente está falando de polaridade, não tem nada a ver com ponto de ebulição. Então, a resposta vai ser a letra D, que vai ser a extração, obtenção do óleo bruto com hexano. O hexano a gente sabe que é um hidrocarboneto, então ele é apolar. Beleza. Então, vamos para a próxima. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus Celsius e retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite da saturação.
Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimados, ou seja, está falando de ciclo do carbono. Apesar de sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o ambiente atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Então, a gente está falando sobre o aumento atmosférico do CO2. E qual é o problema, tipo assim, do aumento do CO2 no ambiente aquático? Gente, olha só, se a gente prestar atenção e se a gente fizer a reação entre o CO2 e o H2O, a gente vai perceber que vai formar um ácido. Esse ácido ele vai ainda se ionizar, então ele vai liberar H+, e HCO3. Só que, cara, se ele libera H+, ele altera o pH da água, o potencial hidrogênio iônico. E, na verdade, ele diminui o pH, ou seja, torna o meio mais ácido, o que afeta diversas espécies, né? Porque vocês devem ter aprendido em biologia que quando a gente fala de pH, a gente tem um gráfico que é mais ou menos assim. E aí a gente tem o ponto ótimo desse gráfico, que é tipo assim, quando o melhor pH assim para acontecer as situações. No caso, se a gente tem uma alteração desse pH, a gente altera esse ponto ótimo. Então a gente não... Vou tirar isso daqui também. Então, assim, acaba que você impossibilita a vida de organismos mais sensíveis, né? Então, beleza. Resposta letra A, redução do potencial hidrogeniônico da água, ou seja, redução do pH da água, ou seja, aumento da acidez da água. Beleza. A próxima questão. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamentos de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e, posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, essas aves precisam... Gente, olha só. A gente falou... quando essas aves entram em contato com o petróleo, elas vão ser lavadas com água e detergente. Qual é o intuito de usar detergente nessa situação? A gente usa o detergente porque o detergente é capaz de retirar a gordura da ave, das penas da ave e tal. Só que assim, se a gente retira a gordura da pena da ave, consequentemente ela vai ter dificuldade de flutuar, não é? Então, tipo assim, o objetivo é exatamente você... Tanto que fala, não pode retornar ela de imediato para a água, porque ela não vai ter a capacidade de flutuar. Então, a gente tem que meio que possibilitar que essa ave adquira nas suas penas uma substância polar que permita a flutuação. Então, o que isso quer dizer? Para essas aves flutuarem de novo, a gente precisa refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Questão fácil sobre polaridade, né? Beleza. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída de vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o... Então, está falando basicamente que quando... É porque fala aqui que a pessoa vai abaixar o fogo quando começa a sair o vapor, né, daquela pontinha da panela de pressão. E quer saber o motivo disso? Então, gente, a gente tem que saber que quando a gente está aquecendo um ambiente fechado, a água, aqui dentro seria água, né? Tá, no caso, na minha ilustração. Mas a água, ela só vai entrar em processo, quando ela entrar em processo de ebulição, quando ela começar a ferver, a gente vai ter a pressão externa vai igualar a pressão interna. E quando a pressão interna iguala a pressão externa, a gente pode diminuir esse fogo, porque não precisa de uma quantidade de calor tão grande para fazer a água ferver, já que a água já está fervendo. A gente só quer manter essa temperatura. Então, por isso que a gente diminui o fogo. Então, basicamente, a gente vai reduzir um consumo de gás necessário, só. Esse seria o intuito de diminuir o fogo, né, nesse momento. Então, beleza, para a próxima agora.
A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos no processo industrial. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Gente, a nanotecnologia, já acho que desde do Enem que eu fiz, assim, cai sobre o tópico de nanotecnologia. A nanotecnologia é uma área nova que está surgindo e, basicamente, ela serve para manipular partículas, tipo assim, muito pequenas, numa ordem de 10 elevado a nona, sabe? E aí, basicamente, então, você manipula essas partículas muito pequenas para favorecer, para fazer alguma coisa. No caso, o que muda a gente manipular partículas tão pequenas na química? A gente aumenta a superfície de contato. Então, cara, o que isso quer dizer? O que isso vai influenciar, então? Vamos pensar em uma parada mais prática. Ah, eu estou fazendo um churrasco e tal, peguei uma carne desse tamanho e botei no fogo. Não, essa carne vai demorar muito mais para cozinhar, por exemplo, do que uma carne que eu corto e que eu boto um pedaço por pedaço, entenderam? Seria basicamente essa lógica, porque quanto maior a superfície de contato do negócio, da partícula, da carne, mais fácil ela vai sofrer alguma reação. E esse seria o pensamento dessa questão. Beleza, próxima questão, então. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Então, aqui, a gente está falando coloração rosa. Aqui, a gente já sabe que como o ΔH é menor que zero, a gente está falando de um processo exotérmico. Gente, isso aqui a gente está falando, então, na verdade, de uma questão sobre equilíbrio químico. A gente não discutiu muito sobre isso. Mas, de todas as formas, o que você precisava saber para fazer essa questão? Era que se a gente aumentar a temperatura, a gente vai no sentido endotérmico. Se a gente diminuir a temperatura, a gente vai no sentido exotérmico. O que mais precisa saber? Então, vamos lá. Se a gente resfriar o congelador, se a gente diminuir a temperatura, sentido exotérmico, ou seja, para o rosa. Não é isso que a gente quer ir para o azul. Borrifaria spray de água. Não tem nada a ver. Aqueceria com secador de cabelo. Se diminuir a pressão, eu vou para cá, diminuir a temperatura, desculpa, se eu aumentar a pressão, eu vou para cá, ou seja, eu vou para o azul. Então, a reação desloga para a esquerda, e é o que a gente quer. Então, a resposta seria letra D. Beleza. O crescimento... Ai, gente, calma aí que eu não estou conseguindo ler aqui, que apareceu um negócio. Opa. Tá, vamos lá. Um minuto, gente, estou com a garganta ruim hoje. Beleza. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2 para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Aí essa equação aqui. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Então, vamos lá. No carro tradicional, então, a gente tem 2,6 mol de CO2 eliminados a cada 1 quilômetro. A gente quer saber quantos mol de CO2 vai eliminar em 1.000 quilômetros. Então, é fácil, é só fazer cruzado, né? Regra de 3, 2,6 vezes 1.000, 2.600 mol de CO2 eliminado pelo carro tradicional para 1.000 quilômetros rodados.
O carro elétrico, ele elimina 0,45 mol de CO2 para 1 km rodado. X mol de CO2 para 1.000 km rodado. 0,45 vezes 1.000 vai dar 450 mol de CO2 eliminado para 1.000 km rodados em carro elétrico. Até aí, ok. Aí tá, beleza. A gente quer saber a quantidade economizada, ou seja, a gente tem uma diferença de 2.600 menos 450, que vai dar 2.150 mol de CO2. Então tá, beleza. Só que aí, pela equação, eu sei que 1 mol de etanol, né, que é o C2H5OH, equivale a 2 mol de CO2, que é o dióxido de carbono, né? E aí, se eu tenho 1 mol para 2 mol, eu tenho X mol de etanol para 2.150 mol de 2.150 mol de CO2. Então, fazendo a regrinha de 3 também, eu tenho 1.075 mol de etanol. Isso é de diferença, né, entre os dois veículos, o tradicional e o elétrico. Aí, beleza. Só que a resposta, essa aqui já seria a resposta, mas eu quero a resposta em quantidade, em quilograma, eu não quero a resposta em mol. Como que eu vou passar mol para quilograma? É só eu ver pela massa molar. Não falou que a massa molar do etanol equivale a 46 gramas por mol? Ou seja, eu tenho 46 gramas de etanol e 1 mol. Eu tenho X gramas de etanol e 1.075 mol. Ao fazendo essa conta, eu vou chegar nessa resposta aqui, 49.450 gramas de etanol. Como a questão está pedindo em quilograma, a gente vai passar para quilograma. Para passar grama para quilograma, divide por 1.000. Então, seria 49,450. Para aproximar, que falou aqui a quantidade equivalente economizada, mais próxima, então eu posso aproximar a resposta letra A. Beleza? Vamos para a próxima, então. Um exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitas. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo-flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 gramas por ml. Assim, ovos que flutuam nessa superfície são detectados. Os dados da densidade dos ovos de ambos parasitas são apresentados na tabela. Então, gente, ficou muito fácil, porque olha só, a gente quer saber quais parasitas vão ser detectados pelo método, ou seja, quais ovos dos parasitas que flutuam nessa solução. Só que, gente, não deu a densidade da solução, então fica fácil. Vai flutuar aquele ovo que tiver uma densidade menor que a densidade da solução, que é 1,15 gramas por ml. Ou seja, todos que forem menor que 1,15 gramas por ml. Então, ó, aqui, a medida já está em grama por ml, o ancilostoma é menor, o Ascaris lumbricoide é menor, o Ascaris sum é menor, o Schistosoma monzoni não é e a Taenia saginata também não é. Ou seja, resposta letra C. Bem tranquilo essa também, né? Vamos lá, então. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Baixa solubilidade em água, massa específica, que é densidade, né? Temperatura de fusão e pressão de vapor maior que da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve evaporar o acetato de etila. Peraí, primeiro vamos pensar. Baixa solubilidade em água, ou seja, no caso eu botei aqui que é um éster, mas nem precisaria saber que é um éster, porque já dá todas as informações que a gente precisa. Mas, de todas as formas, ó, a gente então não vai se juntar com a água. Eu tenho uma mistura heterogênea aqui, né? E a gente tem uma mistura heterogênea com densidades diferentes. Quando a gente tem densidades diferentes, eu já falei para vocês, pensa em densidade, pensa em decantação. Já iria direto, ó, na letra A. Ok? Gente, era isso que eu tinha para falar hoje, assim, era uma aula bem rápida, assim, eu queria só realmente resolver umas questões. Eu pretendo deixar todas as outras aulas, assim, de resolução de questão, agora mesmo, dos últimos Enems. Esse foi do Enem 2020, mas não terminou, porque eu acho que eu botei 15 questões nessa aula e eu achei que não ia dar tempo. Mas a próxima aula a gente ainda vai resolver as últimas, são mais 5 questões do Enem 2020, e aí eu pensei a gente pegar também o Enem 2020 digital. E aí eu fiquei na dúvida se eu pegava o 2020 PLL, aí eu ainda não decidi. Mas a gente vai decidindo juntos e a gente agora vai só resolvendo questão até o dia do Enem, pode ser?
De resto é isso, eu espero que vocês estejam tranquilos. É, e assim, estudem, agora falta pouco, tá na reta final, aproveitem esse tempinho. É isso, gente, vou parar a gravação aqui.